Bom dia, jovens. Estamos aqui para fazer mais um vídeo, dessa vez sobre função do primeiro grau. Bom, nós já definimos o que é função, já vimos alguma coisa sobre domínio, então está na hora de entrar nas funções mesmo. Nós vimos que vão modelam problemas da natureza, no nosso caso, mais da parte, de comercial, digamos assim. Nós vamos tentar dar exemplos, eu vou colocar vídeos auxiliares com exemplos, como essas funções modelam situações mais ou menos parecidas com as quais a gente lida no dia a dia. Bom, uma função do primeiro grau, ela tem a forma assim: f de x é igual a x mais b. Então vejam o domínio dessa função. Aqui a é um número real, b é um número real e x é a nossa variável, aquilo que está variando, tá? É a quantidade, a coisa, o que nós estamos trabalhando aí, tá bom? Então veja bem, essa função não tem nenhum empecilho para você substituir qualquer número real aqui. Então o domínio dessa função é R, tá bom? E ela vai tomar valores também em R. Então nós dizemos que essa função é uma função de R em R. Aqui é o x, né, que é esse que está variando, aqui é a nossa variável, que vai tomar valores também em R, valores reais, e a gente vai chamar de y de x, ou melhor, de f de x, também podemos representar por y. Nós vamos ver por quê. Bom, aqui para que seja de fato uma função do primeiro grau, o nosso a tem que ser um número diferente de zero, ou maior ou menor que zero, tá certo? Por quê? Porque se a for igual a zero, o que você vai ter aqui é uma função, na verdade, uma função constante, né? Vai ser f de x igual a b, que não é uma função muito interessante em aplicações práticas, é uma função que atinge o mesmo valor em todo o seu domínio. Então, para todos os valores de x, a função vai ser igual a b. Digamos que fosse 5 aqui, f de x igual a 5 para todos os valores reais. Então, a gente chama de função constante. Um caso particular da função da função do primeiro grau, nós podemos dividir em função afim e função linear. A função é linear quando b for igual a zero. Tá? Se b igual a zero, você vai ter que f de x é igual a vezes x. Esse a, lembra, é um número real. Tá? Vou dar valores reais nos exemplos, mas aqui estamos estudando a função de uma forma generalizada, tá bom? Então, quando b for igual a zero, ele desaparece. Aí você tem aqui uma função linear, que é chamada função linear. Qual a particularidade da função linear? Que f aplicado a zero vai ser sempre zero, que f aplicado a zero vai ser a multiplicado por zero, que é igual a zero, ou seja, o ponto de coordenadas 0, 0, 0 vai ter a imagem zero. Isso aqui é o ponto do domínio, é zero, e da imagem é zero. Essa é a primeira coordenada, que nós chamamos de x, tá certo? E essa é a segunda coordenada, que nós chamamos de y. Tá? Então, esse ponto 0, 0 pertence ao gráfico da função linear, sempre. Tá? Então, se a função for uma função linear, ou seja, o b igual a zero, ela é dada apenas por f de x igual a ax, ela vai passar sempre pela origem do sistema. Essa aqui é a origem do sistema, x igual a zero, y igual a zero. Então, o gráfico dessa função vai ter a seguinte forma. O gráfico da função vai ser uma coisa assim, deixa eu colocar de vermelho. Aqui é o eixo do x, tá bom? Aqui o eixo dos y, vertical. Daí a função vai sempre passar na origem. Essa é a função f de x igual a ax. Nesse caso é uma função crescente. A é positivo, tá bom? Função crescente, ela tem essa inclinação positiva. A função vai sempre crescendo. E caso você tenha a negativo, você vai ter uma função decrescente. Deixa eu fazer uma inclinação diferente aqui. Mas em todo caso, em qualquer caso, ela sempre vai passar na origem do sistema se ela for linear, tá bom? Essa aqui é f de x, também igual a x, quando a for menor que zero. E aqui a função é decrescente.
crescente, tá bom? Aqui nesse caso, no outro caso, A maior que zero, a função é crescente. Muito bem, como eu já falei, os nossos vídeos têm que ser curtos, então eu vou parar por aqui e no próximo vídeo eu faço maiores esclarecimentos. Vamos estudar o caso, aqui estudamos o caso b igual a zero, que vai nos dar a função linear. No próximo vídeo vamos ver quando b é diferente de zero, que a gente passa a chamar de função afim, tá bom? Vamos ver o que acontece, vamos ver as particularidades, os detalhes, isso no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.